galera, eu sou Natália Perdomo e eu tô aqui hoje cansada pra caralho, depois de um dia de trabalho no Ato das Mulheres, porque esse espaço é espaço de luta, é espaço de resistência, então é o lugar das mulheres trabalhadoras trazerem a sua história. E é isso que a gente vai buscar conversar hoje. Quais são as nossas pautas, qual é a nossa realidade e dar voz para quem pode falar da nossa vida, do que a gente sofre na pele todo dia. Então vamos lá, que hoje é dia da mulher trabalhadora, é dia de luta, não é dia de parabéns, é dia de avanço, de discussão e da gente tomar consciência sobre qual é a nossa realidade. Cola com a gente! A gente está aqui com a professora Virgínia Fontes e eu gostaria de conversar, Virgínia, depois de um tempo que foi um dos tempos mais duros para a condição de vida das mulheres que nós passamos com um governo misógino, né, como foi o governo Bolsonaro, qual que você acha que é o panorama que a gente tem hoje na discussão da nossa temática de mulheres nessa atual conjuntura? Bom, boa tarde, Natália, boa tarde. O panorama é duro, difícil, mas a gente saiu do pior. Então, agora a gente tem de redesenhar todas as lutas. Todas elas estão em jogo, os fascistas estão aí. E junto com os fascistas é a misoginia, é o sacrifício do corpo feminino, em especial das mulheres negras. Hoje a gente tem um volume de informações sobre o feminicídio no Brasil que é um descalabro. E a gente vai ter de enfrentar todas as lutas do suporte no lugar de trabalho, de salário igual, direito igual, o enfrentamento do conjunto da reforma trabalhista, a luta nos sindicatos, que também ainda tem comportamentos muito machistas, muito supremacistas. Nós temos de enfrentar, não o meu sindicato, que é o ANDE, mas em muitos sindicatos, e a gente tem uma gama de enfrentamentos para garantir não só os cuidados para as mulheres, cuidados reprodutivos, direito ao aborto, direito ao salário igual, etc., mas um mundo de acolhida, que vai além dos sexismos, machismos e essas fobias que a gente está tendo. São muitas lutas pela frente. É uma felicidade estar aqui. Todos os 8 de março a gente veio. É preciso que a gente esteja sempre, porque a luta das mulheres, se for uma luta de verdade, é uma luta anticapitalista. Derrubar o governo Bolsonaro foi só o primeiro passo. Com passinho, a gente precisa enfrentar agora tudo o que o capital coloca contra as mulheres e contra a humanidade. Mônica, nós estamos aqui com Conjuntura Live e a gente acha muito importante escutar você a respeito da luta pelas mulheres, da luta das mulheres pelo respeito à diversidade, aos nossos espaços, ao direito à cidade. E eu queria que você compartilhasse com a gente sua experiência de luta, que a gente sabe que é histórica. É uma experiência que vem de um lugar pessoal, mas esse pessoal ele está atravessado diretamente por político. Eu que sou uma mulher favelada, uma mulher lésbica, feminista, me entendo na reivindicação de um mundo por uma sociedade mais justa e mais igualitária. E isso passa também por dizer necessariamente que o Estado brasileiro tem que responder quem mandou matar Marielle e por quê. Não há democracia plena no Brasil sem essa resposta. Então, as experiências de nós mulheres e essa luta cotidiana é uma luta por um mundo mais justo, mais igualitário, é uma luta por respeito à diversidade dos nossos corpos, atravessados pelas nossas histórias, mas sobretudo a reivindicação de direitos e de igualdade dentro da sociedade. A gente passou por um governo que não apenas foi negligente, mas que promove, né, o genocídio, como a gente viu que promoveu o genocídio dos Yanomamis, como promove o genocídio nas favelas. E quais são, nesse momento, as suas expectativas quando a gente passa por um momento tão difícil, condições ainda tão degradantes como as que nós temos hoje para a vida das mulheres? Sem dúvida nenhuma, o desafio ainda é muito grande, mas após 4 anos de um governo fascista, a gente finalmente tem um governo que dialoga com a democracia, que trabalha no campo progressista. E isso é muito importante para nós mulheres, quando depois de 4 anos de Bolsonaro, a gente teve as políticas públicas para as mulheres extremamente sucateadas. O governo Lula se mostra
na contramão do que o Bolsonaro fez, na responsabilidade com o Ministério da Mulher, a produção de política pública, colocando também o Ministério da Mulher dentro do orçamento, porque para ter política pública efetiva nós precisamos estar no orçamento. É um governo que se mostra comprometido com a memória de Marielle, com a luta pelas mulheres. Então é importante que a gente entenda o tamanho do desafio que nos foi deixado depois de 4 anos, mas o governo Lula também não existiria sem a mão das mulheres, nós que ocupamos as ruas, que fomos gritar contra o fascismo, que foi pelas nossas mãos que caiu. Então é importante que os nossos anseios de políticas sejam respeitados por esse governo que aí está, mas que se mostra extremamente solícito ao diálogo pela política pública para as mulheres. Qual o espaço que você acha que nós temos para discutir pautas fundamentais como a legalização do aborto nesse governo? Olha, a gente vai ter que cavar esse espaço, na verdade, porque o presidente não faz política sozinho e o Brasil elegeu um Congresso Nacional muito conservador e muito fundamentalista, um Senado muito conservador. Então a gente vai precisar continuar ocupando as ruas, continuar pressionando o governo, sociedade civil organizada, as instituições, cobrando aí que o direito das mulheres seja respeitado e que a gente avance nessa pauta que para nós, mulheres, é tão cara, porque sabemos que quem são as mulheres que mais morrem tentando fazer o aborto, que são as mulheres negras, são as mulheres pobres. Então a nossa reivindicação é que a legalização do aborto seja tratado como algo de política pública, como um trabalho de saúde, não como um caso de polícia. Cola com a gente para ouvir Mulheres de Luta nesse dia tão importante. Bora, galera! A gente está aqui com a vereadora Luciana Boatê. E eu acho que tem um tema que é muito sensível para a gente falar, todo o 8M, que é uma pauta fundamental das nossas vidas, que é a legalização do aborto, né? Você que fala também muito sobre a questão da legalização das drogas, que é parte do genocídio do povo negro, se combina perfeitamente ao genocídio da mulher negra, que é a impossibilidade de que a gente tenha acesso a um aborto seguro. Como está essa pauta, Luciana, na nossa discussão hoje? Como a gente faz para avançar nesse direito fundamental que não nos é garantido? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa falar sobre isso, quebrar o tabu. Eu acho que a gente tem um papel, enquanto feminista, de popularizar esse debate, dialogar com as mulheres trabalhadoras nas periferias, porque o aborto hoje é justamente uma causa de morte muito presente em mulheres negras. E é uma situação que nenhum acesso ao aborto legal as mulheres hoje no Brasil conseguem. Uma das propostas que a gente está lançando um manifesto hoje, depois eu posso mandar para vocês, é um manifesto assinado por parlamentares da esquerda do Brasil todo pela efetivação do direito ao aborto legal, que já está previsto em lei desde a década de 40 e até hoje não foi efetivado de forma democrática e ampla. Nós tivemos casos de meninas de 12 anos que foram estupradas e que foram obrigadas a serem mães e não puderam utilizar o direito ao aborto legal. E é uma pauta também que faz a gente criticar esse sistema punitivo que é estruturado para a lógica de criminalização, e essa criminalização do aborto afeta demais as mulheres. Assim como a criminalização das drogas também é o que mais faz encarcerar mulheres hoje no Brasil. E a maioria é de mulheres pretas. Então a gente precisa falar desses temas, lutar contra esse punitivismo e construir políticas sociais efetivas de redução da desigualdade, de políticas sociais de apoio a essa mulher. É creche, é acesso à saúde, acesso a serviços dos mais diversos, mas especialmente aqueles serviços públicos necessários para que a mulher trabalhadora consiga ter uma vida e não virar praticamente segurar o sistema. Galera, nós estamos aqui com a Paula Moura, que é da etnia Cariri Xocó e é conselheira estadual dos direitos dos povos indígenas. Paula, o que aconteceu, a situação dos Yanomamis mostrou para o mundo uma situação histórica dos indígenas no Brasil, né? Então, o que a gente tem é uma realidade onde as mulheres indígenas e os seus filhos são diariamente massacrados por uma política especialmente vinculada à questão do agronegócio. Então, a gente queria passar a palavra para você falar para a gente um pouco sobre essa situação e como anda a luta do povo indígena e das mulheres indígenas nesse momento. Quando a gente fala especificamente dos Yanomamis, a gente não diz que é uma questão histórica, mas degradante, né?
porque é lamentável um país que nem o Brasil, a gente presenciar a morte de mais de 570 pessoas, vidas, por fome, por negligência, por um governo que tinha ciência de todos os acontecimentos. E foi além disso, foi mais de 300 Yanomamis estupradas, comprovada isso, resultado da presença de garimpos ilegais e aquele mito, né, de acesso à mulher indígena, à sensualidade, que muitos homens têm isso como uma fantasia sexual da questão do ser indígena e a certeza da impunidade. E dói porque quando a gente fala dos povos indígenas, nós falamos da essência, nós falamos da célula do povo brasileiro. Não dá para falar de Brasil Pindorama sem falar dos povos indígenas. Eu só queria fazer um adendo aqui, eu sou a Paula Moura, aponê, da etnia Cariri-Chocó, sou indígena no contexto urbano. Eu represento como conselheira suplente junto ao Conselho Estadual dos Direitos dos Povos Indígenas aqui no estado do Rio de Janeiro, pelo contexto urbano. Foi uma luta muito grande, né, a gente conseguir implementar o Conselho dos Direitos Indígenas no estado do Rio de Janeiro, estado esse onde a história dos povos indígenas foi invisibilizada, aonde os povos indígenas de todas as maneiras tentaram invisibilizar, né? No Rio de Janeiro nós temos 7 aldeias e uma quantidade muito grande de indígenas que lutam e que defendem seus territórios e seu direito de acesso. Nascer no Brasil, mulher, é difícil. Nascer no Brasil, mulher, indígena e de luta é mais complicado ainda. Mas a gente é resistência. Então, quanto mais aparecer batalha, nós estamos dispostos a lutar. O povo brasileiro, ele precisa entender uma coisa. O Estado brasileiro é resultado de uma diáspora. O Brasil é terra indígena. Tudo que veio foi a continuidade do povo indígena. Todo o povo brasileiro que veio depois do índio é complemento, não é Brasil, é adequação cultural. As pessoas precisam entender que um povo que não conhece a sua história está fadado a repetir os mesmos erros. Quando a gente fala da reconstrução da história do Brasil, quando a gente presencia hoje uma lei, que é a Lei 11.645, que não é respeitada, né, que não é implementada nas escolas, aonde você tem um país de um povo que não conhece a sua história, o que a gente tende a presenciar? Foi o que nós presenciamos em 2018 para cá. Um apagamento cultural, a destruição do que somos. E quando nós não sabemos quem somos, nós não temos condições de conviver de forma pacífica com o outro. Por isso o conflito social. Eu não sei quem sou, porque como é que eu vou lidar com você? É de extrema importância a gente saber de onde viemos, aonde estamos e o que queremos. Para saber para onde vamos. Para saber onde está chegando. Estamos aqui agora com a Isabel, que é do Sindicato da Informalidade. A Isabel é cabelosa, de trabalho na TV. Muita correria para trabalhar nessa cidade.
E os companheiros que estão aí no grupo que podem ajudar a bateria infiltrada vai vir do lado ou atrás do carro de som. Então, quando o carro de som sair, primeiro a gente poder liberar o companheiro, avisar a das palavras de ordem. Quando está aqui com a Juliana, ainda assim agora tem começado a disputar, mas que é muito social, tem uma atenção, tem grupos coletivos que aumentaram significativamente, perpetraram então, primeiro a gente uma notificação mais detalhada é uma cultura uma orientação isso aqui para estar tirando a música da resistência feminista de mulheres sofrendo racismo na nossa democracia. A gente já falou do governo Bolsonaro, a situação do país da região. O nosso país é cada um. Boa noite a todo mundo que está aí nos assistindo. Natália, eu penso que nós mulheres temos muitas bandeiras, né? Como a legalização do aborto, salários iguais, a luta contra o feminicídio, dessas violências, e nós percebemos no governo anterior que essas violências se tornaram maiores com o governo de extrema-direita. Então, para nós mulheres, a luta por democracia, a luta por derrotar o fascismo, a extrema-direita, ela é central. Nesse sentido, não tem como sair nas ruas, depois de 6 anos de golpe, de anos, com o Bolsonaro no poder e tamanho genocídio e ecocídio no nosso país, não tem como a gente sair e simplesmente achar que é o poder. Não, Bolsonaro foi derrotado nas urnas. Vamos derrotar a extrema-direita em todo o país. Nós precisamos varrer o fascismo do Brasil e do mundo. E nós, mulheres, lutamos por nossa vida, pela vida de nossos filhos e filhas, que lutamos por mais justo, sem ódio, sem violência, com justiça social. A gente precisa lutar para que o fascismo seja derrotado e que nós, mulheres, possamos ter condições de fato de construir um mundo novo, requer uma grande transformação social, requer uma transformação radical, e nós mulheres podemos fazer isso no país todo. Para isso, começamos por derrotar os nossos inimigos, sem perdão para nenhum. Coloca a gente. Boa. Galera, nós estamos aí com a Deise, com a Racismo. Eu queria conversar com ela sobre o tema de
agora a luta continua.